Já chegou a assistir o filme A Rede Social, de 2010? Se sim, é provável que você lembre de alguma cena com esse cara. O nome dele é Sean Parker. No filme, Sean aparece como um empreendedor que conhece Mark Zuckerberg e sua equipe durante os princípios do Facebook. Oferece alguns conselhos e mais tarde acaba se juntando à equipe. De fato, Sean teve um papel importante no início da rede social e acabou sendo até presidente do Facebook por um tempo. Mas a carreira de Sean, inovando na internet, começou muito antes da invenção de Zuckerberg. Pouco antes da virada do século, Sean se juntou a Fanning, que tinha idealizado um programa de computador que revolucionaria o acesso digital aos mais variados tipos de música, o Napster. Apesar de não ter sido muito conhecido aqui no Brasil, o Napster foi uma verdadeira joia do seu tempo. Um software inovador que permitia o compartilhamento de dezenas de milhares de músicas em MP3, tudo de graça. Mas a jornada de Sean e Fanning nesse projeto não foi muito longe, depois de irritar muitos nomes da indústria musical. O Napster sofreu duros golpes e seus fundadores tiveram de dar adeus à sua querida criação. Depois disso, a dupla de fundadores acabou seguindo caminhos distintos, mas seu breve projeto foi capaz de deixar um legado para o mundo da música. Entre multas e processos, o que realmente aconteceu com os fundadores do Napster e por que esse simples programa de 20 anos atrás é considerado um dos tracionadores do gigantesco mundo de streaming de música atual. Em meados de 1998, dois adolescentes americanos chamados Sean Parker e Shao Fanning começaram a imaginar um serviço de compartilhamento de músicas em MP3, uma espécie de software onde todos teriam acesso aos arquivos de música de quem também estivesse usando o serviço. Diferente de tudo que a internet já havia vivido, a ideia surgiu depois que Fanning escutou seu colega de faculdade com quem dividia o quarto reclamar das dificuldades para encontrar e baixar músicas online. Naquela época, a internet existia para uma parcela seleta de pessoas, e os arquivos de músicas eram escassos. Serviços de streaming, como o Spotify, ainda nem sonhavam em existir. Então qualquer pessoa levava horas procurando um simples arquivo de música disponível para download. Fanning decidiu largar a faculdade para se dedicar exclusivamente ao desenvolvimento de um sistema de catalogação que fosse capaz de fazer pesquisa nos discos rígidos dos computadores, listar os arquivos em MP3 e fazer com que as pessoas que usassem o software compartilhassem seus arquivos também, além de ter acesso às músicas. Fanning não tinha muitos recursos e, para se dedicar à programação de software, pediu a seu irmão um computador emprestado. Além de ter virado várias noites dormindo em um quartinho de produtos de limpeza, ele frequentava fóruns de programação e segurança com o nickname Napster, onde compartilhava em salas de bate-papo sua ideia de desenvolvedor. Para a maioria dos usuários, a ideia era simplesmente lunática: criar uma rede com milhares de pessoas que abrisse seus discos para qualquer um acessar seria no mínimo perigoso. Foi aí que Sean Parker surgiu, um jovem ambicioso que também circulava pelas salas de bate-papo dos fóruns. Ele achou a ideia de Fanning promissora e decidiu marcar uma conversa com ele para tirar o projeto do papel. Foi então que, em 99, os dois lançaram o Napster, que a princípio era uma rede de compartilhamento de arquivos em MP3 ponto a ponto, ou P2P. A maioria desses arquivos já estava disponível no formato MP3, convertido de fita cassete, discos e CDs. O lançamento do software, no entanto, foi improvisado. Nenhum de seus criadores tinha algum tipo de autorização sobre os direitos autorais das músicas compartilhadas ali. Apesar disso, 3 meses após o lançamento da sua versão beta, o programa já tinha atingido a impressionante marca de 20 milhões de usuários, com um acervo de 4 milhões de músicas. O Napster chegou de forma inesperada e causou muito impacto na indústria da música, em uma época onde era difícil e perigoso baixar arquivos na internet. Ouvir música era sinônimo de gastar dinheiro. Afinal, se você queria ouvir um disco inteiro ou somente uma música, teria que ir na loja e comprar. O software veio com a proposta de mudar esse cenário, e logo se tornou um fenômeno cultural, que atraiu inúmeros fãs de música usufruindo gratuitamente do Napster. Logo isso repercutiu pela indústria da música, que estava prestes a mudar. O ano 2000 foi o primeiro depois de décadas a registrar queda nas vendas de discos físicos, o que deixou as gravadoras em pânico, é claro. Mexer com os lucros dessas indústrias bilionárias foi como mexer um grande vespeiro. O resultado com certeza não seria nada bom para a dupla do Napster. Cerca de um ano após o lançamento do Napster, a RIAA, representante das gravadoras e distribuidoras de música nos Estados Unidos, deu uma entrada em um processo judicial contra os dois jovens, incluindo nomes de peso, como a banda Metallica, que encontrou no serviço de mixagem alternativa
uma música do filme Missão Impossível 2, no qual não havia sido lançada oficialmente, além de todo o restante do seu catálogo musical. A banda conseguiu rastrear o nome de 335 mil usuários do Napster que compartilharam a mixagem da música, pedindo ao serviço que banissem os usuários. Além disso, o baterista do grupo, que estava à frente do processo, lançou um comunicado à imprensa, avisando que a banda considerava o compartilhamento das músicas na internet uma atividade ilegal, equiparada ao tráfico de mercadorias roubadas. Mas os membros do Metallica não eram os únicos incomodados com isso. As gravadoras também enxergavam o Napster como uma ameaça que arruinaria a indústria da música, que estava vivendo seu auge de vendas. Foi então que, em julho de 2001, o Napster teve de fechar seu servidor por causa das acusações de pirataria. Em setembro do mesmo ano, o caso foi liquidado após um acordo entre o Napster, que teve de pagar mais de 25 milhões de dólares por uso indevido e não autorizado das músicas. Para honrar o acordo, o serviço do Napster foi convertido em uma assinatura, depois de ter seus ativos adquiridos pela empresa Roxel, o que reduziu drasticamente a adesão dos usuários. Apesar de a marca ter sido adquirida posteriormente pela Best Buy, que a vendeu para a streaming de música Rhapsody, seu nome de origem desapareceu dos Estados Unidos. Para Sean Parker, aquele era apenas o começo de uma trajetória que o deixaria rico. Em 2002, ele fundou o Black Soul, um serviço que atualiza automaticamente as agendas de endereços online e com integração com o Microsoft Outlook, onde os usuários poderiam sincronizar dados de agendas armazenados em diversos programas. Mesmo que hoje em dia o Black Soul não pareça grande coisa, na época essa ferramenta simplesmente não existia. Depois dele, redes sociais como LinkedIn e Facebook adotaram o mesmo sistema, mas para sua surpresa, Sean acabou demitido da Black Soul, sua própria empresa, depois de irritar seus colegas investidores, que alegaram que ele era desinteressado e não aparecia para trabalhar, além de que ter sido acusado de oferecer drogas para os funcionários. Depois do ocorrido, Sean passou pelo Facebook, sendo um dos principais responsáveis por todo o seu sucesso. Em 2004, ele conheceu Mark Zuckerberg, que na época era um estudante da Universidade de Harvard. O Facebook já existia como uma rede social universitária, uma ideia promissora que despertou o interesse de Sean. Com apenas 24 anos, ele entrou no projeto e impulsionou Mark a transformar o Facebook em uma startup, chegando ao posto de presidente da empresa. Sean Parker aconselhou Zuckerberg a manter o controle total do Facebook, convencendo seus investidores mais poderosos a cederem o próprio direito de voto, de modo que ele ficasse seguro para não se demitir no futuro como havia acontecido anteriormente em sua própria empresa. Até hoje, Mark mantém 3 dos 5 assentos do conselho do Facebook, o que lhe dá controle sobre sua empresa. Se não tivesse seguido o conselho de Sean, provavelmente o Facebook teria sido vendido por bilhões de dólares ao Yahoo ou à Microsoft. Sean saiu da presidência da rede social pouco tempo depois, em 2005, mas sua passagem por lá lhe rendeu uma fortuna. Ele acumulou mais de 2 milhões de dólares. Não satisfeito, decidiu seguir sua trajetória investindo em empresas de tecnologia, até que em 2010 ouviu falar do Spotify. Em 2006, alguns anos depois da ruína do Napster, um programador sueco junto com seu amigo fundaram o Spotify. Eles tiveram mais de 5 milhões de gastos só para construir o código e ter seus direitos autorais das gravadoras. Anos mais tarde, Sean escreveu um e-mail para um dos donos, detalhando todos os erros que achou na plataforma recém-criada, além de uma proposta para ajudar no desenvolvimento do serviço. Pouco depois, Sean se tornou um membro do conselho, além de ter investido 15 milhões no streaming. Ele foi um dos diretores do Spotify até 2017, quando deixou a empresa. Sua importância para o crescimento da plataforma e a expansão internacional foi evidente, uma vez que ele firmou acordo com gravadoras e artistas que, por ironia do tempo e do destino, serviram para que melhorassem o pagamento para os músicos. Ao contrário de Sean, Fannie, o real idealizador do Napster, nunca ganhou muito dinheiro com o programa. Ele decidiu retomar o mundo dos empreendimentos B2B e criou em 2002 a empresa chamada Snowcap, que foi sediada em São Francisco, na Califórnia, cuja principal atividade era fornecer meios para que artistas pudessem distribuir e vender músicas de forma independente. A empresa tentou se juntar com a MySpace, uma rede social da época, fornecendo ferramenta para os usuários que quisessem vender músicas a partir do ambiente online. No entanto, o plano não foi bem sucedido e a adesão bem baixa do esperado. Em uma rede social com 100 milhões de usuários, só cerca de 80 mil artistas criaram uma loja. A Snowcap passou por dificuldades financeiras
e chegou à beira da falência. Mas em 2008, um antigo streaming de música chamado Inin adquiriu a empresa. Nessa época, ele já tinha outra startup em mãos, a Rupt, uma rede social para jogadores de MMO. A Rupt foi o triunfo do Fame, que mesmo na sua versão beta, despertou o interesse da EA Games, que adquiriu a empresa por 30 milhões de dólares. Apesar de ter sido adquirida por um gigante do mundo dos games, a Rupt foi esquecida pela EA, que não levou a plataforma adiante. A jornada dos dois fundadores do Napster foi bem distinta. Apesar de ter começado com um encontro em comum, Sean Parker teve o olho clínico para os negócios que estavam apenas começando, como o Facebook, que saiu de trás dos muros da universidade para virar, provavelmente, a rede social mais famosa mundialmente. Fane não teve a mesma sorte. Mesmo sendo o idealizador inicial do Napster, ele decidiu investir em projetos autorais, longe dos holofotes da mídia, que um dia brilharam sobre ele, mas que no final não lhe renderam tanto assim. Mesmo tendo sido caçados pelas vias legais das grandes gravadoras e terem sido os vilões por um período, aos olhos dos artistas, o fato é que os criadores do Napster foram muito mais importantes para a indústria da música do que qualquer um imaginava. O legado do Napster não morreu com a plataforma, pelo contrário, seguiu vivo e mudou para sempre a relação da internet com a música. O Napster surgiu quase como uma brincadeira de programadores, mas ultrapassou todas as barreiras da sua época e deu a possibilidade de criar nossa própria biblioteca de músicas, sem ter que investir uma boa grana nisso. Inovador demais para o seu tempo, teve seus 15 minutos de fama, até ser visto como uma ameaça pela indústria da música. O Napster serviu como inspiração, ou até de exemplo, para os programas que vieram depois, que se atentaram para não repetir os mesmos erros. O Spotify é um desses. Uma boa ideia que foi bem executada, ironicamente, com a ajuda de um dos criadores do próprio Napster. Líder mundial de streaming de música, o Spotify é o sonho daqueles dois garotos lá atrás, que deu certo. Já alcançou a marca de 172 milhões de assinantes pagos, o que lhe rende um faturamento de mais de 2 bilhões de dólares por ano. Napster foi uma ótima oportunidade, mas escorregou pelos dedos dos seus criadores. Sean Parker conseguiu seguir no ramo dos negócios com a internet, tendo uma carreira brilhante. Surpreendentemente, o Napster ainda vive um serviço de assinatura digital, assim como seus concorrentes mais famosos, com um acervo de 60 milhões de músicas, um pouco esquecido entre as gerações mais novas, mas sem dúvidas o pioneiro a mobilizar um novo jeito de consumir música. E aí, gostou desse vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal para acompanhar o nosso projeto. E é isso, valeu, falou, fui!